O que aconteceu com uma das casas desta da Venda Nova, a tipografia, houve traição de uma pessoa que foi presa, do Do PCP, Partido Comunista. e ele não conhecia bem a casa, mas sabia a zona. Mais ou menos onde era. E, portanto, nessa altura, quando se soube que tinha havido a traição, saímos de casa, tirou-se a tipografia para uma arrecadação, alugou-se uma arrecadação, levou-se a tipografia, mas mantivemos a casa, mas saímos de casa. Portanto, isso eram as chamadas regras conspirativas, Exato. não é? Quando mudavam de casa, não mudavam sempre de nome, porque Mudávamos. mudavam tudo. Nomes de toda a família, Sim. documentos, Às vezes. como os nomes sim, mudavam, exato, portanto, sim, tudo sim. falsificado, Sim, sim. mas Sim, nós não tínhamos documentos, as miúdas mais novas não tinham sim, documentos. mas os adultos exato, sim, não é? tinham, claro. Sempre documentos Sim, falsificados e criavam uma nova história da família porque tinham que inventar, claro, não claro. é? Tínhamos que inventar Uma de profissão. onde éramos e muitas vezes convinha dizer às pessoas logo várias coisas sobre de onde vínhamos, quem éramos, o que fazíamos, para não haver grandes perguntas, não é? Para criarem não, curiosidade. exatamente, para ficar assim um bocado logo tudo mais ou menos esclarecido. Eu saí de casa em março de 68 e os meus pais e a minha irmã mais nova foram presos em agosto de 68. Que idade tinha a sua irmã mais nova? 14. 14 anos. E foi presa? Sim, esteve na prisão até setembro. Teve para aí um mês quase, até que... Não era muito comum prenderem crianças tão jovens, pois não? Não, se estivessem com os pais na clandestinidade, aprendiam. Iam, Sim, iam, ficavam... E depois ficavam com os pais Com até a mãe, que no caso, exato, que algum algum familiar familiar se fosse buscar. responsabilizasse. Teve notícia da prisão dos Tive, seus eu pais? soube, foi um período horrível, porque eu já sabia o que é que a PIDE fazia, não é? Às pessoas que prendia. E foi um período sem notícias muito complicado também, ali que uma pessoa viveu, mas pronto, tem que ser... Eu não podia fazer nada, não é? Eu estava na clandestinidade e não podia ir à prisão ver os meus pais e, portanto, tinha que aguentar e esperar que as coisas corressem bem. Durante esses anos todos, eu já li e já conversámos noutras circunstâncias e já referiu, nasceu o primeiro filho. Exato, e depois nasceu o segundo. O segundo. Exatamente. Que foi em 74 já. Março. Março Nasceu de 11 de 70. março, 11 de março de 74 foi ele, o último. Portanto, foi o rapaz que nasceu. Tanto quanto sei, foi a última criança a nascer na clandestinidade. Eu acho que não. Ou a última, ou ou penúltima, por aí, mas porque pronto, eu acho que há um foi outro. das últimas exatamente, foi. a nascer Era na sempre uma clandestinidade. dificuldade a história dos nascimentos na clandestinidade, mas pronto. No caso isso de facto era, para as mulheres era não só complicado. o nascimento como O registro. o resto. O registro não se registavam, não é? Portanto, no seu caso, teve apoio para ter... Sim, foi a um era... hospital comum ou não? Eu fiquei grávida e havia uma médica amiga do partido que de vez em quando me consultava. Eu ia à casa dela, aliás, ali na rua onde é, no bairro da Beneficência, ali perto da sede do PCP atual. E ela lá, íamos lá, de vez em quando, media-me a barriga, ouvia, parece que está tudo bem, não havia nem ecografias, nem aminocenteses, nem nada disso, não havia nada disso, não é? Pronto. Depois o partido decidiu que havia uma maternidade particular que era onde se devia ir ter a criança, porque era mais segura, não havia tanta gente, que era a maternidade Bem Saúde, Sim. ali ao Rego. Pronto, tudo bem, estava tudo encaminhado para ir para lá, mas quando lá cheguei estava cheia. Fui para a maternidade Alfredo da Costa. Lá consegui falar com a médica, disse que ia para Alfredo da Costa, mas... E pronto, fomos para Alfredo da Costa. Aquilo... E pronto, entrei, ele ficou a registar lá o nome, lá deu a morada falsa, claro, nomes falsos, tudo falso. E pronto, lá nasceu a criança. Portanto, infelizmente que se deu 25 de Abril. Até porque... Também é a questão dos filhos, não é? Nós estávamos a ficar com aquela... Angústia. Terrível angústia, não é? Que fazer aos filhos, que se estavam a aproximar da idade escolar. E nessa altura era impossível estarem com a gente. Não sabíamos o que é que havíamos de fazer, pronto. Mas
estava a chegar a hora e isso é sempre uma coisa horrível para qualquer pessoa.